Bom, hoje nós vamos dar continuidade à gravação da série A Inesperada Aventura da Escola em Casa. Essa série é composta de 5 diálogos entre educação e psicanálise, uma iniciativa que resulta da parceria entre a Sociedade Brasileira de Psicanálise e a Livraria Travessa. Como estávamos começando a ouvir nos consultórios relatos com muitas questões ligadas à temática da escola em casa, essa série é composta desses 5 episódios. O primeiro foi O Vírus Revirou, do presencial ao digital. E foi abordado aquele susto, a fuga da escola para casa, no turbilhão que o vírus provocou no cotidiano, que passamos todos ao mundo virtual. E hoje nós estamos aqui com a Maria Tereza Maldonado, escritora, psicóloga, membro da Associação Brasileira de Terapia Familiar, que tem vários livros publicados, sendo o mais recente sobre comunicação entre pais e filhos. E com a Maria Cecília Pereira da Silva, psicanalista, nossa colega da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, pós-doutora e doutora em Psicologia Clínica e mestre em Psicologia da Educação, também membro do Comitê Comunidade de Educação da Associação Internacional de Psicanálise. E eu, Daniele Grinspan, colaboradora do Departamento de Difusão da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, tenho o prazer de fazer a mediação desse diálogo, segundo episódio dessa série, com o tema Num Passe de Mágica, a Família em Teste. Bom, as famílias, em suas diferentes estruturas, vivenciaram mudanças muito rápidas. Como num passe de mágica, algum cuidador adulto precisou assumir um papel bem ativo no cotidiano dos alunos, em casa, principalmente no caso de crianças, educação infantil ao ensino fundamental. Isso tudo vem junto com tarefas domésticas, com os adultos trabalhando muitos em remoto, além das atribuições todas em casa. Então, eu vou lançar aqui uma questão para vocês. Quais seriam os impactos dessa reviravolta no seio familiar? Muitas. Pegou todo mundo de surpresa, foi um pandemônio na pandemia. Agora, a gente vai considerar, né, que esse impacto varia muito, depende, assim, da organização da família, né, se é uma família que tem vínculos bem sedimentados, se é uma família que já estava um pouco tanto quanto caótica, se é uma família com crianças pequenas, adolescentes ou jovens adultos, mas, de qualquer forma, o impacto é uma necessidade de flexibilizar e criar, e de preferência criar em conjunto, até com as crianças, porque as crianças dão ótimas ideias, como é que se organiza aquele dia a dia com todo mundo em confinamento, com todo mundo absolutamente surpreendido por uma coisa inesperada, e como fazer, né? Esse impacto é muito profundo. Ele restringe, ele restringiu a nossa mobilidade, a nossa possibilidade de ir e vir, veio um medo muito grande de contaminar, de ser contaminado. Então, todo esse aspecto emocional, o aspecto da organização do cotidiano, o aspecto do que acontece nesses relacionamentos para essa reorganização, tudo isso, então, passou a ser assunto a ser resolvido no dia a dia. E os desafios são inúmeros, tanto, né? Então, a flexibilidade para poder fazer esses acordos, a capacidade de ajuste rápido a uma situação, né? Isso tudo provocou um impacto. E quando já havia questões difíceis dentro da família, a comunicações mais agressivas ou mais difíceis, isso tudo também foi potencializado. A dificuldade de colaboração entre adolescentes, por exemplo, com relação às tarefas da casa, então, as dificuldades de fazer os acordos dependeu muito de como esses vínculos já estavam estruturados nessa questão, né, de divisão de tarefas, de colaboração e tudo mais. Isso que a gente pode falar em uma diversidade de impactos de acordo com o que já havia nesses vínculos. Mas, de qualquer maneira,
as mudanças foram e ainda estão sendo inúmeras. É bem interessante essa ideia sua, Maria Tereza. Bom, primeiro deixa eu agradecer, né? A gente já começou a conversa correndo, mas eu achei muito legal essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, da gente poder discutir, conversar com todo mundo e conversar em parceria, que é uma coisa bem legal, né? Poder discutir, não é falar sozinha, mas falar com a Maria Tereza e com a Daniela é uma coisa rica. Então, eu acho que foi muito legal o jeito que você falou, que pegou todo mundo de susto e a família virou um pandemônio no meio da pandemia. E essa ideia sua de flexibilidade, eu tenho pensado muito numa ideia de um psicanalista francês que chama Roussillon, que desenvolveu a partir das ideias da Milner, a ideia de maleabilidade psíquica. Se a família tem, se as crianças cresceram num ambiente com maleabilidade psíquica, com a possibilidade, um ambiente que foi se amoldando e foi flexível o suficiente, fica mais fácil para a família se adaptar a qualquer guerra biológica, como essa que a gente está vivendo, a qualquer guerra, especialmente essa guerra biológica. Eu estou totalmente de acordo que a questão, a família foi posta à prova, os pais foram, a função parental foi colocada à prova para tentar lidar com toda essa situação. O outro aspecto que eu tenho observado é que as famílias que têm intimidade com as crianças e com os filhos, os mais velhos, que sabem o que funciona, o que não funciona bem com cada criança, com cada jeito de ser, elas lidaram melhor com isso e criaram mais situações criativas para poder lidar com o tempo todo, com as 24 horas de função parental, porque também não é muito fácil quando você tem criança pequena e vive um momento sem turno. Nós estamos vivendo um momento que não tem turno, todos os dias são 24 horas de função para cuidar das crianças. A gente tem o turno da noite e do dia, somente. E a escola, ir para a escola e também ter uma rede parental e familiar, facilitava um pouco esses turnos, para os pais poderem descansar ou fazer outras coisas, ou se envolverem com outras atividades. E sem o suporte da escola e dos avós ou de outros grupos de atividades, as atividades esportivas, clube, outras coisas que as crianças sempre se ocupavam, a família, os pais ficam mais sobrecarregados. Então, é muito comum a gente receber famílias com queixas de crianças muito agitadas, com transtorno de sono, com dificuldades de aceitar os comandos. Essa é uma coisa muito interessante, porque as crianças às vezes ficam à mercê das telas, porque também os pais têm que se dividir em outras tarefas domésticas, mais as de trabalho, mais as pedagógicas da escola. Então, às vezes, a criança, por um grande período, fica à mercê das telas. E elas vão perdendo a capacidade de se reconectar com as atividades do cotidiano. E os pais ficam desesperados, porque eles não conseguem comandar o mínimo necessário da rotina do dia, da rotina diária. Então, eu achei muito interessante. Fala. Eu acho que há um acréscimo aí no que você está falando, Cecília, assim, porque toda essa restrição das atividades, do encontro com os colegas, o encontro da rede social, tudo isso vai gerando uma frustração enorme em todo mundo, dos adultos todo também. Mundo. E essa frustração, aliada ao medo, vai acrescentando uma coisa assim, de estar todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, essa frustração vai também se traduzindo em irritabilidade e, às vezes, em comunicações mais agressivas, impaciência. E se os adultos, por exemplo, não conseguem entender isso dentro deles em primeiro lugar e não conseguem se reportar a isso nas crianças, eu sei que você está chateado que você não pode brincar com seus amigos, eu também estou. Poder falar sobre o que todo mundo está sentindo, poder abrir esse canal de expressão, aí a coisa fica como uma panela de pressão mesmo. Então, a gente está vendo, sim, um aumento de tensões dentro dessa comunicação da família.
É verdade, porque também nós psicanalistas estamos treinados a lidar com esses momentos de incerteza, de dúvida, de insegurança. A gente trabalha nesse campo, esse é o nosso campo, o nosso métier de trabalho. E essa pandemia está levando um tempo infinito, né? Então, também conviver com essas incertezas, incertidumbres, a gente falava outro dia com uns amigos espanhóis, é uma coisa muito difícil, né? Não é fácil para os adultos, não está sendo nada fácil. Tem uma outra coisa muito bonita que uma amiga minha escreveu, que ela falou que a gente não pode perder a esperança nesse momento tanto de incerteza, mas tem horas que a esperança vira que nem um ioiô, que a gente tem que puxar de volta, né? Porque é muito difícil lidar com esse tempo enorme de afastamento social, de ficar isolado, de falta de escola mesmo, de encontrar os amigos. E para as crianças e os filhos únicos, é muito triste. As crianças que não têm nem um irmãozinho para brincar, elas ficam ouvindo os calls dos pais, né? Os pais trabalhando, elas ficam zanzando um pouco pela sala, pela casa, e sem suporte, né? Muito difícil do campo do brincar. Agora, por outro lado, também eu vi muitas famílias que usufruíram muito desse momento. Por exemplo, quantos bebês nasceram e quantos bebês pela primeira vez tiveram pai e mãe nos primeiros meses de cuidados? Quantos, né? Porque o pai sempre tem uma licença paternidade, mas é restrita. Então, bem ou mal, a mãe teve o suporte para os outros bebês e teve o suporte para este bebê que acabou de chegar. Outra coisa é que também, muitas vezes, os pais nunca tiveram tanto tempo para brincar. E dentro dessa pandemia, os trabalhos tiveram algumas flexibilidades também, tipo o pai poder interromper para ir brincar com o filho, né? Ou a mãe interromper, tem trabalhos pontuais com intervalos entre. Então, as crianças também usufruíram mais da presença do pai ou da mãe, ou de ambos, né? Do casal, da família. É importante também a gente falar aqui, Daniele, que a gente está falando de funções parentais de famílias, né? Em geral. A gente não está falando só da família composta por um casal heterossexual. Essas condições aconteceram também nos casais homoparentais. Então, essa situação de incerteza, de dificuldade, está presente em toda a família, em qualquer família. Né? Homoparental, ou unoparental, ou heteroparental, né? Todas elas estão vivendo as mesmas situações. E a criatividade para compor acordos que são os melhores possíveis nas circunstâncias. Por exemplo, já aconteceu de casais separados resolverem morar na mesma casa para cuidar dos filhos em conjunto, para que as crianças não ficassem passando de uma casa para outra e, né, correndo riscos. Então, se eles têm uma boa comunicação, como função de pai e mãe, não somos mais marido e mulher, mas vamos ficar aqui na mesma casa e vamos cuidar em conjunto dos filhos. Então, são acordos criativos. Então, além da flexibilidade, é muito importante a criatividade. Tá? Pensar fora da caixa mesmo, porque a gente está vivendo uma situação completamente, né, inusitada. Haja criatividade. E outro aspecto que você estava mencionando também, não, Cecília? Os pais em contato e aí brincando mais. Acho que esse é um outro fator também precioso, né? É tirar aquele prazer lúdico. Né? As tarefas do cotidiano podem também ser feitas com leveza em conjunto. Vamos fazer um piquenique aqui na sala, depois todo mundo leva as coisas para a cozinha, ajuda a fazer o lanche. Se transformar aquelas coisas num espaço lúdico. É isso também que a gente vai precisar criar, está precisando, criar muitos momentos leves numa situação extremamente pesada. Então, isso para a saúde emocional de todo mundo
é super importante se a gente se deixar guiar pelas crianças, né, que se encantam pelas coisas, que podem ter esse espírito lúdico, tanto melhor para as famílias. Então, mas nesse sentido, o mundo, a criança de dentro de nós, né, o infantil de dentro de nós tem que ser convocado. Né? Como naquele filme A Vida é Bela, a gente tem que fazer de conta e criar muitas fantasias, né? Transformar as estantes em castelos, os tapetes os sofás em montanhas, os tapetes em mares, inventar situações para que possa fluir, né? Todo esse lado infantil que todos nós carregamos dentro de nós, mas que às vezes o cotidiano, a vida dura, vai abafando dentro de nós. Eu acho que o mais importante é perceber assim, a imaginação não está confinada. Isso então, mesmo. Você pode soltar a imaginação à vontade, criar. E criar e fazer revisões, porque uma das coisas que está acontecendo muito também é um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente que trabalha com serviços, vendo sua renda diminuir drasticamente, e aí recompor o orçamento doméstico, o que é essencial, o que não é, que outras habilidades nós temos, que coisa podemos abrir, né, que fronteiras novas podemos abrir. Então, tudo isso vai demandar uma força muito grande, e essa capacidade de liberar a criatividade, liberar a imaginação, a conversar, fazer consensos, pedir ideias, né? Tudo isso vai abrindo um outro panorama dentro dessa condição que está tão dura. E outro aspecto da pressão, não é? No lugar de virar uma pressão mais, né, adicional, né? Sim. Outro aspecto que você mencionou, Maria Tereza, é a questão do risco, né? Há muitas famílias que estão sofrendo muito com essa situação de ter familiares doentes, de ter vizinhos doentes. Às vezes, pais ficaram doentes e com medo de transmitir para os filhos, o medo de não estar cuidando perfeitamente das crianças e não estar protegendo as crianças porque é responsabilidade dos adultos. Por exemplo, também famílias que têm crianças em risco, que têm comorbidades e que ficam muito mais angustiadas com a insegurança, né, de ser contaminada. Sim. Então, isso tudo também é importante. Outro aspecto é como conversar com as crianças sobre esse momento, né? Porque às vezes o coronavírus vira um monstro e eles têm aparecido nos pesadelos das crianças. Então, também, se os pais podem desenhar, conversar, explicar, falar quanto que os cuidados que eles estão tomando são protetores, quanto que o papai ou a mamãe ou ambos estão podendo proteger as crianças e que isso não estão fazendo de tudo para que isso não aconteça nada entre as pessoas que eles amam, né? Porque também eles começam a falar de morte. O tema da morte passou a ser corriqueiro no vocabulário das crianças, né? Elas estão muito preocupadas com a vovó. Como, Dani? De todas nós, né? De todos nós, né? Sim. Sim, agora, mas um pouquinho a questão da escola. Eu pensei a gente retomar um pouco a questão da escola e sobre aquela fala da Tereza das negociações, né? De até envolver as crianças, adolescentes também, claro, né? Nas negociações do cotidiano, né? Então, por exemplo, às vezes nem todas as casas são estruturadas para essa situação, não houve tempo para se organizar. Então, tem, às vezes, um computador só, que precisa ser compartilhado, e tem a escola, né, que pressiona, né? E tem o trabalho que também pressiona, e também, às vezes, não tem tantos cômodos assim, e precisa escolher os locais, quem vai ocupar esse, quem vai ocupar aquele, naquele área. Enfim, são essas... O que vocês acham? As famílias, as diferentes estruturas familiares, né, estão passando no teste,
como a Teresa falou, algumas sim, algumas não? Como é que vocês acham dessas Eu situações? penso que a escola também tem que ter essa flexibilidade, né? Não é fácil para as famílias darem conta, porque o que eu acho interessante é que, por um lado, essa pandemia também gerou um certo reconhecimento da importância da escola, da importância do lugar da escola de convivência, de saber, de aprendizagem, de troca, de vivências com os amigos, né? Então, o que eu tenho ajudado os pais a pensarem é que pai é pai, não é mestre. Ele educa, mas ele não é mestre. E assim como nós, psicanalistas, precisamos de um setting para constituir o trabalho psíquico que a gente faz com os nossos pacientes e quando estamos trabalhando com as crianças, agora a gente também constrói um mini setting em casa para a gente poder trabalhar, né, num espaço. As crianças, para aprenderem, também precisam de um setting. E nem sempre elas encontram isso em casa, como elas têm na escola, que tem o amigo, que tem a professora, que tem toda uma técnica didática para envolver as crianças, para atraí-las, né? E para manter também a concentração. Então, esse tem sido um outro desafio, porque pai não é mestre. Pai ajuda, favorece a aprendizagem, mas não dá para dar conta de todo um conteúdo curricular, não é? Assim, uma coisa é você ajudar numa tarefa de casa, outra coisa é você fazer a tarefa escolar. Então, isso eu tenho observado que tem sido muito, muito difícil para as famílias, mas, paralelamente a isso, as crianças também têm podido aprender muitas coisas, como essa ideia das negociações, que a Maria Teresa estava falando, pode aprender a cozinhar, nisso tem quantidade, tem medida, tem transformação de líquido para sólido, de sólido para líquido, tem a possibilidade de aprender a arrumar a cama, cuidar da casa, varrer. Essas são atividades motoras também, de coordenação motora. Então, e são coisas muito importantes que numa certa classe social, as crianças têm sido poupadas dessa aprendizagem, né? De ter uma certa autonomia, uma certa independência. Então, depois eu continuo. Fala, Teresa, você está querendo falar? Eu acho que é extremamente importante tudo isso que você está falando, né, Cecília? Porque é a questão, assim, da cooperação, dos acordos de convivência, estamos passando por uma situação diferente. Então, o que cada um vai contribuir? Né? Porque dentro dessa ideia, se a casa é de todos, todos colaboram. Né? Então, desde que as crianças são pequenas, sempre tem alguma tarefa ou outra que elas vão poder fazer. E é importante que realmente isso surja e possa se manter mesmo depois da pandemia. Né? Agora, por outro lado, a escola também me pega de surpresa. De repente, os professores muito rapidamente tiveram que se adaptar para aparecer um conteúdo online. Isso foi um desafio gigante para a escola. E é um desafio gigantesco para as famílias, é um desafio gigantesco para as crianças, é um desafio gigantesco para todo mundo. Tem um lado positivo nessa história, porque ao enfrentar desafios dos quais a gente não consegue fugir, a gente vai ter que criar recursos. Né? E é isso que está acontecendo, está criando recursos. Aí, esses recursos são preciosos, eles poderão ser mantidos aí pós-pandemia. Então, mas tem uma coisa interessante, porque, por exemplo, as escolas construtivistas são anti-telas, né? Elas trabalham muito mais na construção do conhecimento. Então, foi um grande desafio passar o conhecimento para a internet. Agora, ao mesmo tempo, crianças que ficavam muito tempo nas telas passaram a ter a algeriza das telas. Porque encontrar a tela que vamos para a escola e chega lá, é uma escola virtual, digital, que não tem as pessoas, que as crianças, vocês já imaginaram o que é vocês porem? Vamos dizer que tem 15 alunos na classe. E os microfones todos desligados, e a criança não pode falar na hora que ela quer.
Já imaginou que vive a criança nisso? É muito difícil para a criança ter que lidar com ela querer falar, querer ser ouvida, e o microfone dela está desligado de fora, né? Não é comando dela. Então, muitas crianças, além de ter essa situação que é um pouco desconfortável, difícil para elas chegavam e não encontravam de verdade os amigos, elas começaram a ficar deprimidas e ficaram negando a situação pedagógica, não querendo entrar em contato com o computador, coisa que antes elas estavam muito mais conectadas, curiosas, etc. Então, também nesse sentido, houve uma reviravolta também no mundo lúdico da criança, né? De usar outros recursos e um certo impasse com a atividade pedagógica. Claro, exatamente. Agora, a gente também poderia pensar nessa questão da atividade pedagógica, né? Que, como a Maria Tereza deu uma passada aí no assunto, eu vou dar uma puxada nisso, porque como também os professores não tiveram tempo, né? Tanto na escola construtivista quanto em outras também, né? Escolas públicas, eu sei que você é de São Paulo, né? Aqui do Rio, a questão ficou mais grave ainda, em termos que o interior do Rio não funcionou não funcionou pedagogicamente, né? Estava mais uma preocupação até de alimentação das crianças, de certa maneira. Mas a escola particular, que acho que há mais pressão por um produtivismo, que isso, de certa maneira, está associado também ao pagamento da mensalidade, né, de fazer valer, de certa forma, esse investimento da família na escola. Mas daí surge também uma certa pressão que vem da transferência de alguma coisa que era presencial para o virtual. Como é que vocês acham que ficou essa sobrecarga emocional que já é adicional, porque, como a Cecília comentou, já existe uma falta de convívio social, né, uma falta de abraço, né, uma falta afetiva, né? Ou seja, todas essas sobrecargas, essas faltas, e mais essa questão da pressão nessa hora que se debate essa possibilidade da volta da escola também, né? Enfim, o que vocês acham dessa situação? É que eu penso assim, não dá para exigir o mesmo patamar curricular numa situação que todo mundo tem que se ajustar rapidamente e com um impacto emocional tão grande. Tem que haver alguma flexibilização nessa história também. Não dá para exigir o mesmo montante de ensinamentos, de conteúdo e tudo mais dentro de uma situação que é completamente anômala. Não dá. É importante que as escolas e as famílias se comuniquem nesse sentido. Sim, e também as crianças que ficaram um pouco deprimidas, elas não dão conta, a parte cognitiva fica também prejudicada. Né? Então, eles não dão conta de fazer todas as atividades, nem de se concentrar na tela para tantas atividades, né? E muitos pais escreveram para as escolas, também as escolas, mesmo as mais exigentes, mais conteudistas, fizeram grupo de pais, reuniões de pais, e tentaram as crianças que estavam mais distantes fazerem reuniões individuais para atraí-las de novo para o processo pedagógico. Houve várias adaptações, agora, de fato, é uma sobrecarga para todo mundo, né? Para nós também, trabalhar online 10 horas por dia também não é fácil, né? Nós também ficamos esgotados. Tem várias pesquisas, né, que mostraram isso. Sim, quanto é esgotante trabalhar online, e se é para nós adultos, quanto mais ainda para as crianças, sejam crianças pequenas ou latentes ou adolescentes, né? Esse aspecto que está falando, né, Cecília, um dos aspectos positivos é que, de uma certa forma, a parceria entre família e escola está
mais acentuada, porque a grande queixa das escolas, as famílias entregam as crianças aqui, não querem saber da educação, terceiriza. Agora, tem que haver uma colaboração nessa parceria, né? Família e escola precisam estar trabalhando juntas mesmo, né? Dentro de uma situação que vai estar exigindo... Digamos assim que os pais foram para a escola, né? Sim. Com essa questão toda, os pais foram para a escola. Eles tiveram que acompanhar o processo e ficar ao lado das crianças e estudarem tudo de novo com elas. De fato, houve também mais essa mudança, né? Mesmo que os professores se sintam um pouco incomodados, porque também os pais vieram para a escola, né? Sim. Sim. Agora, essa história de ter um computador na casa e ter que compartilhar também é uma história que pode ser uma coisa positiva, porque a gente aprende a dividir, a ser solidário, a ser menos individualista, né? Os adolescentes que geralmente se isolam como parte do processo da adolescência, ele teve que estar mais socializado, participar do cuidado da casa. Eu encontrei famílias que mãe e filha se aproximaram muito, porque, de uma certa forma, a filha viu o trabalho da mãe, viu o esforço da mãe, viu tudo que tinha que cuidar, e que geralmente é um momento de muita rivalidade. Eu estou falando de uma menina adolescente. Então, são situações que também promoveram um desenvolvimento psíquico, né? Um desenvolvimento emocional, porque a gente aprender a ser solidário e ser parceiro e abrir mão, né? Poder perder um pouco para o outro ganhar e a gente fazer essa negociação, isso demanda condição, capacidade emocional. Então, isso nas populações mais carentes, esse foi um grande desafio também, né? Porque aqui em São Paulo a gente criou um programa via celular para as crianças continuarem o processo de aprendizagem. Mas eu acho que é... Não sei o resultado disso. Eu acho muito difícil, né? As famílias angustiadas, sem trabalho, isoladas, e dando suporte também para a parte pedagógica de um jeito meio precário, eu acho um pouco difícil, mas quem sabe a gente consegue tirar proveito desse mau negócio. Desses atendimentos gratuitos, a gente tem ouvido irmãos, né? Porque às vezes em famílias que os pais não são letrados, os irmãos ajudam os irmãos mais novos, o que também é uma interação importante, Sim, né? sim. É bacana. Mas a gente está chegando ao final desse episódio, né? E eu acho que a gente aqui conseguiu abordar alguns assuntos, né? Eu queria perguntar a vocês se vocês queriam alguma coisa mais assinalar para finalizar. Gostariam de uma palavra final, alguma coisa que... Eu acho que eu diria uma coisa a mais que eu diria é essa capacidade empática que a gente teve que desenvolver de todos os lados, né? E que na função parental, acho que os pais ampliaram também a capacidade empática de compreender as crianças, as necessidades infantis, assim como as crianças também começaram a se aproximar das necessidades dos pais, entender o que os pais têm de tarefa, o que é a vida do adulto. Eu chamaria a atenção disso, que eu acho que é uma mudança que a gente pode deixar viva no resto dos nossos dias depois dessa pandemia. Eu quero exatamente também sinalizar isso, essa capacidade, essa consciência de que a gente precisa cuidar da gente e dos outros. Que isso seja desenvolvido a partir da infância mesmo. A gente cuida da gente, cuida dos outros. E cuida do ambiente. Seja o ambiente da casa, seja o ambiente planetário, essa consciência de que a gente precisa sair disso de uma forma mais aberta para a solidariedade, para a empatia, como a Cecília está falando, né, para essa noção do cuidar, né, cuidar de si e dos outros. Acho que isso é fundamental.
Abre para uma visão mais coletiva da casa de todos e talvez, quem sabe, até do planeta de todos, né? Enfim, a casa, né? Claro. Então, olha, a gente realmente agradece muito todas as contribuições e que vocês aceitaram o convite para fazer esse diálogo. E a gente vai anunciar que na próxima terça-feira, às 20 horas, vai estar disponibilizado o episódio 3, com o tema Crianças em Tela, Ciranda de Vozes, com a psicanalista Marcela Ouro Preto Santos, a diretora de Educação Infantil Ana Luísa Badaró, e a mediação da psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, Munira Aiex Proença. Nesse terceiro diálogo vai ser abordado o impacto da pandemia em crianças menores. Muito obrigada, hein? Obrigada, Daniela. Também, gente. Obrigada Foi um mesmo. prazer. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada.